brasileira para se adequar às normas internacionais, para que a gente possa dar um tratamento como os outros países dão. Principalmente alguns países que são mais desenvolvidos, que já têm um sistema contábil, um sistema adequado àquela nova exigência, que já estava adequado àquela nova exigência. Senão a gente pegar os nossos sistemas contábeis que tem hoje, os sistemas que a gente tem hoje, jogar fora e tentar atuar. Então eu acredito que, professor, e essa questão foi uma questão da minha prova que você colocou, e eu respondi essa questão. Eu digo que é uma utopia. Eu digo que é uma utopia, um processo de padronização seja o país qual for, as normas internacionais. Por quê? Eles têm especificidades, eles têm várias coisas que não dá para se padronizar. Não sei se eu respondi essa pergunta. Mas aí, sua pergunta foi provocadora para o pessoal aprender. Na verdade, foi para a gente aprender um pouco. Bom, mais algum? É o seguinte, o Risco Brasil, a partir de que ele surgiu isso, de que ideia? Foi do governo, de algumas empresas? Eu queria saber a partir de que ele surgiu o Risco Brasil. Na verdade, existem aquelas empresas especializadas, e aí você tem empresas especializadas econômicas que trabalham basicamente para investidores, que eles têm as fórmulas, de se calcular o risco de se investir. Aqueles analistas de investimento, surgiu a partir daí. Na verdade, os analistas de investimento são empresas que analisam todas as questões econômicas, e nesse Risco Brasil, necessariamente a fórmula não sei direito como é que ela é, mas ele analisa todas as questões econômicas que geram risco de se investir naquela coisa. Exemplo de inflação alta, instabilidade econômica, pouco investimento na coisa, o mercado de capitais não direcionado para o investidor, as próprias demonstrações contábeis, a formação dos contadores. Então, existem todas as questões sociais e econômicas analisadas por esses analistas de crédito e medem esse risco de se investir na empresa outra. Okay? Tem um risco também para as empresas, tem um risco também para as empresas. Então, são os analistas de crédito aí ligados ao setor econômico que fazem esse cálculo. Essa dúvida surgiu a partir assim, de as demonstrações das empresas brasileiras, elas não eram assim confiáveis, ou elas não tinham assim uma clareza na demonstração em si. Como eu falei, até 2007, nossa contabilidade era baseada nas empresas SA, digamos assim, as empresas SA. Na lei de 3.404/7 estava assim, sem mudança mais ou menos há 30 anos. Então, os nossos tratamentos contábeis, e aí esse autor, se você teve a oportunidade de ler esse livro do Jorge Massimiliano, ele diz o seguinte, e aí eu falei isso, né? Se uma empresa, o tratamento contábil nosso, até 2007, para determinados fatos contábeis, a forma como a gente publicava nossas demonstrações, baseada nas nossas normas internas, baseadas na 3.404 e tal, se a gente pegasse aqueles mesmos fatos contábeis, os critérios contábeis que a gente utilizava, e passasse a adotar os padrões IFRS, que são adotados pela maioria dos países da Europa, a empresa brasileira poderia sair de uma questão de lucro para prejuízo, porque existiam tratamentos diferentes para o mesmo fato. Exemplo do leasing financeiro. O leasing financeiro a gente contabilizava com despesa de arrendamento no resultado, despesa de aluguel no resultado, e as outras empresas que adotavam o padrão internacional reconheciam no imobilizado.
talvez aqui você teria uma situação, sair o resultado para imobilizado, reconhecer o passivo também. Então, o que acontece? O que existia na verdade, não era que nossas demonstrações eram ruins, a questão não é essa. Não é que nossas demonstrações, comparando com as outras, eram ruins. Não se conseguia, por parte dos investidores, uma comparação. Se você vai comparar coisas diferentes, você não tem homogeneidade. Na verdade, você vai comparar coisas diferentes, você não consegue uma comparação e eles não conseguiam entender. Principalmente os investidores estrangeiros, eles não conseguiam entender a nossa demonstração, só porque eles estavam acostumados com os tratamentos contábeis lá do país de origem dele. E se você tem uma forma, mais ou menos uma forma mais ou menos homogênea, nunca vai ser homogênea, forma mais ou menos homogênea de todos os países, tratar o mesmo fato contábil, aí essas demonstrações contábeis, elas se tornam mais transparentes, mais comparáveis, mais entendíveis. Em contrapartida disso, os investidores vão se sentir mais à vontade, vão se sentir mais confortáveis de investir naquele ou no outro país. Entendeu? A convergência diz que é o ato de se dirigir para aproximar-se. Seria aproximar-se das normas internacionais, não é isso? Esse processo está ocorrendo também em outros países da América Latina, aqui da América Latina, e se os Estados Unidos também seriam um norte para demonstrações contábeis, já que o IASB tem forte influência nas novas normas. Entendi. Eu faço duas perguntas. A convergência é aproximação a... Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Você faz duas perguntas para três perguntas aí. Na verdade, primeiro caso, deixa eu tentar entender. Convergir. Primeiro eu falei o seguinte, que nós estamos passando por um processo de convergência. Inclusive o tema aqui foi convergência das normas brasileiras às normas internacionais. Se eu dissesse assim, a gente está passando por um processo de padronização, vocês poderiam chegar para mim e dizer, olha, peraí, você nunca vai padronizar o que o professor falou ali. Será que eu consigo padronizar? Convergir necessariamente, eu não vou substituir uma norma por outra. Tá? Eu vou direcionar para aquele caminho. Mas direcionar de que forma? E aí eu falei na apresentação de uma forma harmoniosa, respeitando a especificidade de cada país. Tem transações, tem situações que não é aplicável para o Brasil, mas é aplicável para outro país. Tem situações que eu não posso, eu vou ter que convergir para aquelas normas internacionais, aí entenda para onde o Brasil está convergindo, para os IFRS, que são, aí respondendo um pouco a sua pergunta, são adotados por hoje está sendo adotado por mais de 179 países, principalmente os países da Europa. Os outros países da América do Sul, eu não tenho esses dados, não. Não sei se o professor tem, a professora, se tem esses dados, tem, depois um deles pode falar. Não sei se, mas é uma tendência mundial. Os outros países que ficarem de fora desse processo de convergência das suas normas internas, as normas aos IFRS, que é o que domina, e aí, abrindo um parênteses aqui, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos têm uma lei própria, lá, o SGAP, né? SGAP. Na verdade, os Estados Unidos têm um órgão, que é o FASB, que emite as normas SFAs. SFAs são as normas dos Estados Unidos. Mas o próprio Estados Unidos, se não buscar o processo, e ele está buscando, inclusive ele está fazendo parte e discutindo lá com os organismos internacionais, se ele não buscar se adequar aos IFRS dos próprios Estados Unidos, ele vai ficar de fora desse processo. Na verdade, existe uma tendência, porque a comunidade europeia toda pegou o IFRS dos países se adequarem aos IFRS, não aos FASB. Olha bem, a Petrobras e outras empresas, elas têm ações negociadas na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Antes ela fazia uma contabilidade em US-GAAP e uma BR-GAAP. Então, como exigência lá da SEC, é o órgão, a CVM lá dos Estados Unidos. Hoje, quando
quando os Estados Unidos aderir totalmente a essa norma, não sei em que processo está, não sei como é que está, não sei se vocês vão falar alguma coisa, ela, na verdade, a primeira coisa que a Petrobras vai deixar, e já deixou de fazer, é fazer duas contabilidades, vai fazer uma só de acordo com as normas internacionais, está entendendo? De acordo com as normas internacionais. E aí os Estados Unidos estão falando para vocês, eles também têm que se adequar a esse processo. Não sei se eu respondi a essa pergunta. Quer falar, professor, sobre como estão os outros países da América? Eu não peguei esses dados, não. E aí é bom que os professores estão me ajudando aqui, não me deixem sozinho nesse fogo, não. Olha que eu sou seu aluno, viu? Não é mais aluno, não. Ele é o mestre. É o seguinte, é uma tendência mundial nos nossos países adotarem padrões de FRS. Os Estados Unidos, eles tentaram impor o padrão deles no mundo e não conseguiram, por causa das fraudes contábeis que ocorreram lá no início dos anos 2000. Então, eles também estão nesse processo de adoção das normas internacionais. Inclusive, a estrutura conceitual da contabilidade CPC 00, ele já está sofrendo uma terceira revisão, que é justamente Estados Unidos e Inglaterra, ou seja, eles vão adotar os padrões internacionais. Agora tem que ser um processo aos poucos. Então já vai sair uma terceira revisão do CPC 00, que é a estrutura conceitual, que é conjuntamente FASB e IASB. Então os Estados Unidos também estão nesse processo. Eles estão reconhecendo que eles não são essa potência toda quando se trata de normas contábeis, né? Então eles estão, na verdade, recuperando a credibilidade perdida dos padrões norte-americanos. Eles também estão nesse processo aí. Agora, com relação à estatística dos países da América Latina, eu não tenho essa estatística, não. Eu sei que o Brasil está bem na fita, né? Falando nossa linguagem aqui, o Brasil está bem na fita. Os outros países, eles vão ter que mais cedo ou mais tarde também entrar nesse processo. Assim, pelo que eu tenho pesquisado, esse processo de convergência já está bem avançado. Assim, já está bem avançado. Eu diria assim, fora a nossa cultura legalista, a gente já está assim, a 80%, digamos assim, de adoção das normas internacionais. Poxa, uma boa pergunta, uma pergunta inteligente. Eu acho que esse é o principal entrave. Eu acho que a gente poderia estar mais avançado nesse processo. Mas o principal entrave é o sistema codificado aqui no Brasil. Porque, assim, as normas internacionais nasceram num ambiente comunal, basicamente usos e costumes, né? Então, lá se faz muito juízo de valor. O contador ele faz juízo de valor. Não é a nossa cultura. A gente está passando a adotar as normas internacionais recentes. Mas, assim, você pode perceber, quando sai um CPC, sai um documento da CVM aprovando, do Banco Central, do Conselho Federal de Contabilidade, uma resolução do Conselho. Então, é o nosso sistema. Então, a gente ainda vai... é o principal entrave. Você adotar as normas internacionais que são oriundas de um ambiente baseado em usos e costumes para um país que é legalista como o nosso. Eu acho que o grande desafio é isso aí, mas a gente está bem na fita aí, faltando. Professora, eu lembrei agora de uma aula, não precisa não. Eu lembrei de uma aula que, eu não sei se foi Flávio, se foi alguém, perguntou a sua opinião. Aí a senhora, não, ainda não é o momento, será que chegou o momento da sua opinião? Eu fiquei curiosa, foi tudo que eu não esqueci aí. Sua opinião, por favor, professora. Aí Karine me botou no fogo, né? Bom, em relação só vou responder uma questão de como é que a América Latina está nesse processo de convergência. Né? Existe o Gleinice, até já comentei na sala de aula alguma coisa sobre o Gleinice.
que é justamente um órgão que ele está sendo fomentado pelo Brasil, essa convergência, né? E o GRANIC é um órgão justamente que faz esse papel de trazer a América Latina para a convergência, né? E, como eu falo, o professor até não falou exatamente isso, mas tem a ver o que eu vou falar, né, sobre a questão, quando ele falou, 2007, a gente começou a perceber, o Lula começou a perceber a necessidade de ter os relatórios financeiros em padrão internacional. Então, na verdade, a gente sabe que foi uma exigência mesmo do G20 essa questão de ter um relatório financeiro em padrão internacional, né? Aí isso a gente não pode fugir. E a Venezuela, como? Do INIF, isso. E aí a gente tem, por exemplo, a Venezuela também faz parte do G20, etc. Então, esses países estão já com seus relatórios em processo também de convergência. Também não vai ser fácil, porque o desafio é, como o Flávio falou, né, são todos países que foram colonizados por países que vieram do direito romano e por isso tem esse sistema legalista post-law. Então, claro que vai ter a mesma dificuldade que a gente tem também de implantação, né? Mas a tendência mundial é essa, justamente, aí agora eu vou responder a pergunta de Karine, que eu não gosto de falar, porque assim, professor normalmente é formador de opinião. Então, se a gente fala alguma coisa, é isso mesmo, muitas vezes, né? Então, eu prefiro dar aula e depois que eu digo, olha, eu penso desse jeito, tá? Então, assim, meu pensamento, até antes da palestra, eu começava com o professor Raimundo, meu pensamento é muito ligado ao pensamento do professor Lopes de Sá, né? Não é que eu seja contra a convergência, mas acho que ela teria que ser feita de uma maneira com mais responsabilidade, fazendo como o professor Lopes de Sá sempre coloca, né? Será que de fato as normas, elas não são, uma pergunta, será que elas não são imposição das transnacionais? Porque o professor Marcelo vem e fala assim pra gente, os Estados Unidos têm que se adequar porque o IASB já está se adequando, os países da unidade da União Europeia já se convergiram, né, dos seus consolidados. Então, os consolidados são para onde? Para os transnacionais, né? Os grandes países, os países centrais, as transnacionais. Então, eu faço a pergunta que Lopes de Sá sempre fez, né? A quem interessa a convergência? Então, eu gosto de lançar essa polêmica também, tá? Então, tem essa é a minha opinião, mas eu não podia dar essa opinião nos primeiros dias de aula, no primeiro semestre, porque eu queria fazer essa... né? Mas a gente já viu aí, a gente chegou a analisar alguma coisa, o professor e eu trouxe para as duas turmas, justamente aquele filme Eu, Mas Espécies da Sala, que o professor Marcel trouxe aqui. Por que os Estados Unidos não estão à frente da convergência? Né? Justamente porque esse sistema é o sistema que dá margem à fraude. O nosso sistema não dá tanta margem à fraude, sim. Porque é um sistema common law, é legalista, então você só pode fazer o que está na lei. Né? No sistema common law você é diferente, né? Você pode fazer alguma coisa, você tem a flexibilidade, como o senhor falou. Então, não é que eu também seja contra a convergência, mas e aqui no Brasil, o país do jeitinho? Fica aí essa reflexão para vocês que serão futuros contadores e contadoras, né? E aí, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Aqui é o momento da gente aprender, né? Da gente discutir. Então, o bacana é justamente, né? É isso. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Thiago? Dou-lhe uma. Vou encerrar, hein? Dou-lhe duas. Professor, faça por favor suas considerações finais. Como eu falei, eu me sinto bem, eu fiquei bem confortável aqui. Também a professora que está me ajudando, o professor meu que está me ajudando. Na verdade, eu quero dizer o seguinte: eu fiquei feliz pelo convite. Eu estou entrando nessa área acadêmica, na verdade, não tenho a experiência de vocês, professores, mas a gente sempre
está disposto a aprender. E a gente tem que ter uma humildade de aprender. Tá? A gente tem que ter uma humildade de aprender. Eu queria agradecer a vocês pela paciência, por ter vindo, por ter me prestigiado. Lógico que foi forçado por a resenha, mas eu sei que não foi só isso, na verdade. O tema é bastante interessante, o tema é atual, o tema tem a ver com nossa profissão. Tá? Eu estou vivenciando isso na prática, na empresa que eu trabalho. Vocês estão concluindo agora o curso, vocês estão concluindo muito do que foi falado. E eu até fiquei intrigado, por exemplo, muitas coisas aqui, olha, muitas coisas que a gente falou cai no concurso. Eu vi questões da Petrobras tratando do modelo anticorrupção, quais são os países, quais são as características. Então, eu estou estudando contabilidade para dar aula, até para concursos também. Mas eu vejo que está muito atual, essas coisas estão muito atuais, tem a ver com a nossa profissão, tem a ver com coisas. Então, eu queria parabenizar a professora por essa iniciativa, parabenizar vocês por estar aqui ouvindo, por estar aqui aprendendo, e agradecer, como eu disse, agradecer primeiro a Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Sem Ele eu não teria aqui, me deu a oportunidade de eu conhecer vocês. Mas eu não sou muito fisionomista, mas eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais colegas de trabalho aqui agora, contadores, colegas de trabalho. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Eu só queria chamar a atenção que até vai motivar vocês mais ainda. Até os 24 anos de idade, eu era ajudante de pedreiro. Sempre estudei em colégio público, porque eu gosto de falar isso, porque a gente é estudante, a gente está aqui batalhando, e quando a gente quer, a gente consegue alguma coisa. Tenho várias dificuldades, tenho várias falhas, mas a gente vai aos poucos buscando. E eu acredito que a gente, contador, vai mudar essa história de que a nossa profissão é fraca e pouco atuante, e que nós não produzimos muito em pesquisa. A gente vai modificar isso aqui. Essa geração nova que está tendo oportunidade, assim como eu tive, não que eu sou geração nova, eu entrei para fazer contábeis agora, 3 anos atrás, mas já trabalho com contabilidade há 25 anos. Então, essa geração nova está tendo uma oportunidade muito boa, vocês estão tendo uma oportunidade muito boa de fazer o curso de contábil no momento que a contabilidade virou de cabeça para baixo, no momento que tudo que a gente fazia agora vai fazer diferente. Então, aproveite bastante todas as palestras que vocês precisarem, se vocês tiverem a oportunidade, aproveite o conhecimento dos professores que eu estou aprendendo aqui, não conhecia como estava a coisa, não conhecia o que vocês me falaram aqui. Então, a gente tem que ter a humildade de aprender e de agradecer e ser grato aos nossos professores e às pessoas que estão com a gente. Então, parabéns para vocês. Né? Eu não queria agradecer a professora, eu falei, mas obrigado, professora, pelo carinho, pelo convite. Tá? Muito obrigado. Bom, pessoal, são os agradecimentos finais ao professor Raimundo, ao professor Maciel, que abrilhantou a nossa noite, e a vocês. E principalmente ao pessoal aí que não tinha compromisso com a resenha, o pessoal do primeiro, o pessoal do quarto, aí, que não tinha compromisso com a resenha, está aqui, que é fantástico. Hein? Obrigada, bastante. Acabou.